Oi pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live da RoundMed. Eu sou Carlos Bruno, para quem ainda não me conhece. E hoje eu vou falar de um assunto que me interessa bastante, que é síndrome de Guillain-Barré. É uma enfermidade que não é tão comum assim, se a gente parar para pensar, né? Muitas pessoas podem ainda não terem visto nenhum caso de Guillain-Barré. Para quem já tem um pouquinho mais de tempo de formado, quando a gente teve o surto de Zika, né, a incidência de Guillain-Barré aumentou muito. A gente teve uma epidemia que na Bahia até ficou conhecido como Guillain-Barril, né, dentro da gíria de lá, né, que o barril se referenciava a algo mais grave, alguma coisa ruim que estaria acontecendo. Então nós vimos um boom de casos gigantesco de Guillain-Barré. Na época eu estava fazendo o mestrado e era um negócio impressionante. É uma doença muito badalada também no nosso meio médico, né? Eu não sei se é um viés meu ou se todo mundo também gosta de estudar Guillain-Barré. É uma doença aguda, né? Então a galera da terapia intensiva se interessa muito também, assim como o pessoal da emergência. E assim que a gente forma, a gente vai dar plantão na emergência ou no CTI, né? Na maioria dos lugares a gente não pode dar plantão no CTI como recém-formado. Então a gente acaba indo para uma unidade básica de saúde, uma porta de emergência, que vão ter os pacientes com ficha verde. E eventualmente o paciente que chega com síndrome de Guillain-Barré, ele chega com sintomas bastante frustros no início, bastante inespecíficos. E se a gente não estiver atento ali, prestando bastante atenção na anamnese, pode ser que a gente deixe passar e libere esse cara para casa sem pensar primeiramente nesse diagnóstico bastante importante e potencialmente muito grave. Então, mais cedo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu botei no story um caso clínico, que é um caso clínico real. Eu vou puxar algumas situações que eu tive a oportunidade de me deparar durante a minha prática. Então, o caso clínico era o seguinte: é um paciente jovem, sem comorbidades, 35 anos, que começa com quadro de parestesia nos pés, inicialmente na pontinha dos dedos. Essa parestesia foi piorando ao longo dos 5 dias seguidos. E no dia que ele veio procurar atendimento médico na emergência, ele observou que ele tinha fraqueza, estava com dificuldade para andar. Ele percebeu que também tinha dificuldade para subir escadas. Então, nessa anamnese, eu já deixei uma dica bastante interessante para o Guillain-Barré, que desmistifica algumas coisas, que é o paciente que ele tem fraqueza distal e proximal. Se você parar para pensar, o paciente que está com dificuldade de andar e está arrastando o pé no chão é uma fraqueza distal, pé caído. Mas uma pessoa que está com dificuldade de subir escada é uma fraqueza proximal. E isso é uma característica do Guillain-Barré. Apesar de comumente a gente falar de uma fraqueza ascendente, algumas das vezes sim se apresenta dessa forma, muitas das vezes a fraqueza é proximal e distal. Ela não tem aquele componente ascendente tão evidente. Mas então esse paciente foi buscar atendimento na emergência. Nesse momento ele andava, tinha apoio para poder andar, mas ele ainda deambulava. E no nosso exame neurológico nós observamos o quê? Uma marcha instável. Uma marcha instável que precisava de apoio para andar, que a gente observando parecia por um quadro de paresia. Mas uma pessoa também pode ter dificuldade para andar por conta de alterações proprioceptivas, né? Dificuldade de perceber os pés. E no exame neurológico observamos fraqueza proximal grau 4, fraqueza distal grau 3, e quando fomos testar o reflexo do paciente era completamente abolido. O paciente não tinha nenhum reflexo, não era possível evocar em nenhum lugar. E uma outra dica extremamente importante é a presença de alterações também de nervo craniano. Os nervos cranianos, eles podem ser alterados na síndrome de Guillain-Barré e comumente o são. Então, em torno de 50% dos casos, o paciente vai ter alteração de nervos cranianos. O mais comum é o nervo facial e o nervo facial bilateral. Agudamente comprometido, a gente tem que pensar em Guillain-Barré, galera. Paralisia facial periférica bilateral tem condições mais incomuns que podem acontecer. Pode acontecer na sarcoidose, pode acontecer na doença de Lyme. São doenças muito mais incomuns do que a síndrome de Guillain-Barré para dar diplegia facial ou paresia facial bilateral. Então aqui nesse caso clínico
a gente tem uma outra dica para pensar em Guillain-Barré, que é o comprometimento, até o momento, exclusivamente periférico, com comprometimento de nervo craniano e de membros inferiores. Então, esse paciente trouxe para a gente uma outra dica bastante importante. Estou vendo que mandaram uma pergunta aqui para mim. Perguntaram sobre a síndrome do escrivão, né? Tratamento e evolução. A câimbra do escrivão é um tipo de distúrbio do movimento, né? Que não tem a ver com o nosso assunto de hoje, cara. Então, Frank, se quiser tirar uma dúvida mais detalhada, cara, manda uma mensagem para mim no direct que eu vou ter o prazer de te responder. Que a câimbra do escrivão ela não encaixa no nosso quadro clínico de hoje, tá? Mas eu consigo te orientar aí legal. Então, o nosso paciente relatou para a gente que não tinha alteração dos esfíncteres. Isso é uma grande dica. Por quê? Porque a alteração esfincteriana grave tem que fazer a gente pensar em distúrbio da medula, galera. Então, no meu dia a dia, se eu parar para ver na minha prática, e é uma questão estatística por termos de incidência mesmo, a mielite transversa e as doenças medulares são muito mais comuns que a síndrome de Guillain-Barré. Então, muitas das vezes chamam para avaliar um paciente na emergência porque o paciente está com uma paresia ascendente. Essa paresia não necessariamente ascendente, como a gente falou, mas o paciente chega lá com bichigoma, franco bichigoma é importante. Provavelmente esse paciente não tem síndrome de Guillain-Barré, ele tem um distúrbio da medula espinhal. Tá? Então essa é uma grande dica que vocês têm que perguntar. Toda vez que vocês pegarem um paciente com fraqueza simétrica e tiver muita alteração na bexiga, a gente primeiro tem que pensar na possibilidade de uma doença da medula e não do nervo periférico. Então, esse quadro clínico é o protótipo do paciente com síndrome de Guillain-Barré da forma clássica. Então ele tinha parestesia simétrica, ascendente, inicialmente pegava só tornozelo, depois foi até joelho. Ele começou a ter também déficit motor, distal e proximal, mais grave distal, mas também já era proximal. E no nosso exame físico geral tem uma dica bastante interessante também, que é taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal não é esperado num paciente jovem ser uma explicação, tem que ter alguma explicação. E na síndrome de Guillain-Barré, frequentemente há comprometimento do sistema nervoso autônomo. Então, hipotensão postural e taquicardia sinusal são bastante frequentes. Inclusive, algumas pessoas com manifestações do sistema nervoso autônomo mais graves, elas podem apresentar, inclusive, até bloqueio atrioventricular e morte súbita. Então, quando eu era residente de clínica médica ainda, e eu dava plantão no Pedro Ernesto, teve um caso clínico bastante impressionante que me marcou profundamente a vida toda. Que era um paciente mais ou menos de meia idade, com diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré e que estava no nosso plantão geral. E eu estava com um staff extremamente experiente, inclusive na época neurologista, né? Eu nem pensava em fazer neurologia nessa época. E esse staff, junto comigo, a gente viu um paciente com Guillain-Barré. E saímos dali para conversar com a família. O paciente estava na unidade monitorizada e fomos conversar, o paciente está com a síndrome de Guillain-Barré, é a doença assim, tal, cujo prognóstico de recuperação longo prazo é bom, é uma doença grave, mas o prognóstico longo prazo é bom, o que era uma verdade. Nesse intervalo que a gente foi falar com a família e a gente voltar, provavelmente uma conversa de 20 minutos, meia hora, o paciente teve uma parada cardíaca. Então teve uma manifestação autonômica gravíssima, né, por uma doença do sistema nervoso periférico. Então, falando de incidência, me fala aí, Carlos, qual é a incidência do Guillain-Barré? Isso varia muito ao longo do mundo, né? Mas uma média é de aproximadamente 1,1 paciente para cada 100 mil pessoas ano. Então, é uma doença incomum, né? Eu moro na cidade aqui, hoje em Petrópolis, 350 mil habitantes, então a gente vai ter aproximadamente 3 a 4 casos de Guillain-Barré por ano. Então, é bastante infrequente. Mas é uma doença muito grave, que a gente não pode deixar passar, né? Então, como é que é feito o diagnóstico de Guillain-Barré? Eu quero saber como é que eu vou fazer o diagnóstico de Guillain-Barré. Eu mandei uma perguntinha capciosa aí nos nossos stories para poder puxar a galera mesmo. Nesse caso clínico que eu acabei de falar para vocês, o que é necessário para eu fazer o diagnóstico de Guillain-Barré? E a resposta é nada. Eu não preciso de mais nada além de uma anamnese, uma história compatível e um exame físico compatível para eu fazer o diagnóstico de Guillain-Barré. Eu sei que tem gente aí que vai olhar e falar, pô, Carlos, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu não preciso fazer uma punção licórica? Não,
Eu não preciso fazer uma punção licórica para dar o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. E eu também não preciso de eletroneuromiografia, eu também não preciso de eletroneuromiografia. Meu diagnóstico é exclusivamente clínico. Então não tem como abrir mão de uma anamnese um pouco mais detalhada, já que você está diante de um caso incomum na emergência. E o martelinho, galera. Martelinho tem que estar na mochila de todo mundo, não é só do neurologista, não. E não dá para testar reflexo batendo com a pontinha do esteto no tendão, porque você não vai conseguir evocar corretamente esse reflexo. Então, quando eu vejo meus residentes lá com o estetoscópio dando uma batidinha lá para ver se evoca o reflexo, aquilo me deixa maluco. Então, tem que ter um martelinho para a gente fazer o reflexo da forma correta. O reflexo não pôde ser evocado, gente, muito provavelmente eu estou diante de síndrome de Guillain-Barré numa manifestação aguda como essa que se apresentou. Então, o que a gente precisa? Quais são os dois sintomas cardinais para o diagnóstico de Guillain-Barré? Perda de força, que o nosso paciente apresenta, e a reflexia. Esses são os dois sintomas mais importantes. Quais são outros sintomas que reforçam o nosso diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré? O paciente que apresenta, além disso, um quadro simétrico. Então, o Guillain-Barré é um quadro simétrico. Há uma simetria importante. Eventualmente, pode ter uma pequena assimetria no início? Pode ter uma pequena assimetria, mas a tendência é que vá se tornando completamente simétrico ao longo do tempo. Se houver uma grande assimetria, a gente tem que pensar em outra enfermidade. Isso pode não ser Guillain-Barré. Sintomas autonômicos importantes. Essa é outra dica também. O paciente geralmente tem taquicardia sinusal, hipotensão postural, pode ter algum grau de disfunção vesical mais leve. Então, a disfunção vesical ocorre na disfunção autonômica? Sim. Mas disfunção vesical grave com bexigoma persistente, eu tenho que pensar em medula. Então, um paciente que chega para você com bexigoma importante não consegue urinar de jeito nenhum, pensa que o problema não está no nervo periférico, esse problema está na medula, não deve ser Guillain-Barré. Tá? Outra questão também importante, alteração sensitiva grave. O Guillain-Barré ele dá sintomas, dá queixas sensitivas importantes, mas não há uma perda completa da percepção sensitiva. Principalmente se vocês observarem que tem nível sensitivo, né? Então, uma outra dica para quem está na emergência é, pegou um paciente com paraparesia, tem que testar para ver se tem nível sensitivo. Como é que eu testo o nível sensitivo? Eu vou pegar uma agulhinha e vou espetando o paciente. Como que eu, Carlos, faço? Eu faço primeiro espetando de baixo para cima, onde o paciente não sente, até o local que ele sente. Isso dos dois lados, para ver se há um nível simétrico também. E depois de testar de baixo para cima, eu testo de cima para baixo. Falo para o paciente, eu vou começar a testar essa sensibilidade. Olha como é que eu espetinho. Eu mostro como é que é numa área que eu tenho praticamente certeza que a sensibilidade está preservada. A partir dali, eu vou descendo e espetando e marco com a canetinha onde é que eu percebi o nível sensitivo. Guillain-Barré tem nível sensitivo, galera? Não tem nível sensitivo. Então, se por acaso você, fazendo o seu teste, perceber que é um nível sensitivo bem demarcado, isso provavelmente não é síndrome de Guillain-Barré. Tá? Então, o nosso diagnóstico é exclusivamente clínico. A gente vai abrir mão de fazer o líquor? Claro que não, pessoal, claro que não. Eu acho que o líquor, isso é literatura, né? O líquor é um exame importante. O que a gente vai observar no líquor, que é o que cai em provinha, e é o que a gente vai ver na vida. O paciente vai ter uma dissociação da contagem de células no líquor para proteína licórica. A gente vai ter o quê? Uma proteína licórica aumentada com celularidade normal. Por que isso acontece? A explicação do porquê acontece é fundamental para a gente poder decorar. Vocês não vão esquecer nunca mais. O líquor acontece essa dissociação proteíno-citológica porque o processo não é intrarraquiano, o processo está fora. No síndrome de Guillain-Barré, a inflamação está nas raízes dorsais. As raízes estão extremamente próximas ali da emergência da medula. Então, ela inflama as meninges externamente e isso faz com que haja aumento da proteína sérica, da proteína licórica. Mas, dentro do espaço licórico, não há processo inflamatório, então a celularidade não aumenta. Então, por isso que a gente tem dissociação proteíno-citológica. A inflamação está nas raízes, as raízes estão em contato íntimo com as meninges, inflama ali fora, a proteína licórica aumenta, mas a celularidade não aumenta. Então, essa é uma informação de exame laboratorial importante. Se eu tenho um quadro clínico típico e um líquor
desse padrão reforça muito o nosso diagnóstico de Guillain-Barré. O que a gente tem que estar atento é que na primeira semana o líquor pode ser normal em 20 a 50% dos casos. Tá? Então, muitos pacientes com Guillain-Barré vão ter um líquor exclusivamente normal no início. Você pode e deve até repetir esse líquor mais à frente, se você suspeitar que aquilo é síndrome de Guillain-Barré ou tiver achados atípicos e o líquor for te ajudar nesse diagnóstico diferencial. Mas se você puncionar e o líquor vier rigorosamente normal, isso não exclui a possibilidade da síndrome de Guillain-Barré, principalmente na primeira semana. Agora, eventualmente acontece de você puncionar um líquor e vir um líquor estranho, um líquor com celularidade muito aumentada. Isso bota em xeque o diagnóstico de Guillain-Barré. Se a celularidade está muito aumentada, a gente deve pensar em processos intrarraquianos que estão tendo inflamação dentro do espaço licórico. Também, você pode ter Guillain-Barré com celularidade aumentada? Pode. Então, o que a gente tem que pensar? Se a celularidade está aumentada, um dos diagnósticos diferenciais importantes é o HIV, porque o HIV ele entra no espaço licórico, ele causa inflamação do sistema nervoso central e pode ter a manifestação típica periférica, principalmente na prima infecção pelo HIV, ali naquela fase inicial da infecção pelo vírus HIV. Mas o vírus CMV também pode causar aumento da proteína licórica e também doença de Lyme também pode aumentar a celularidade licórica. A doença de Lyme é bastante incomum no Brasil, mas são condições onde a gente pode ter um aumento de celularidade junto com o aumento da proteína licórica. Então, qual é a mensagem que a gente tem que levar para casa? Líquor é importante? Ele é importante. Ele é essencial? Ele não é essencial. Ele é um critério de reforço para o nosso diagnóstico, mas principalmente ele ajuda no diagnóstico diferencial para outras enfermidades. E a eletroneuromiografia? A eletroneuromiografia também faz parte? Também faz parte. Mas a eletroneuromiografia também não é essencial. E ela não é essencial e ela também não é disponível em muitos lugares. A gente tem um Brasil gigantesco, em muitos locais a eletroneuromiografia simplesmente não existe. A análise licórica é muito mais simples. Você tendo uma agulha para poder funcionar, você vai usar um laboratório comum, porque a gente só quer ver proteína e celularidade, não tem grandes análises desse líquor a princípio. A eletroneuromiografia, então, infelizmente, não é tão disponível. Ela é alterada já no início da enfermidade? Então, essa é a dica. Não. Logo no início do Guillain-Barré, a eletroneuromiografia não é alterada. Você pode chegar, o paciente já tem sintomas importantes, já tem paresia significativa, mas não tem nenhuma alteração na eletroneuromiografia ou alterações muito discretas, que ele pode ter alguma alteração sensitiva nos membros superiores, com o nervo sural preservado. A gente pode ter alguma latência das ondas Fs, mas nada que reforce e nos dê certeza que a gente está diante de uma polineuropatia aguda. Então a gente não pode botar todas as nossas fichinhas na eletroneuromiografia, e se a eletroneuromiografia vier normal, a gente não está autorizado a excluir o diagnóstico de Guillain-Barré. Se você teve a disponibilidade e fez o exame precoce e ele foi normal, você mantém o seu diagnóstico e você repete o exame futuramente. Porque a eletroneuromiografia ela tem um grande valor também prognóstico. Se a gente tem muita degeneração axonal, ou seja, além da desmielinização, que é a característica principal do Guillain-Barré, a mielina ela é destruída e aquele nervo perde aquela capacidade de condução normal. Sem a mielina há muita perda de potencial, há bloqueio de condução. Então a eficiência do transporte, da condução neural cai muito. Por isso que você tem os sintomas característicos. Ao longo do tempo, esse dano acontece também, além da mielina, acontece no axônio. E uma vez que você tenha muito dano axonal, o prognóstico de recuperação a longo prazo não é tão bom. Então a eletroneuromiografia tem valor prognóstico. Mas ela tem valor diagnóstico também. Entrando numa questão um pouco mais complicada em relação ao Guillain-Barré, nem toda síndrome de Guillain-Barré ela é desmielinizante. Porque, como a gente está falando, o nome é síndrome, Então tem um grupo de doenças até um pouco heterogêneas que estão dentro desse diagnóstico de Guillain-Barré. Nem todas elas se apresentam da mesma forma na eletroneuromiografia. Então existem formas de Guillain-Barré onde o achado na eletroneuromiografia vai ser desmielinizante. Existem formas de Guillain-Barré onde o achado na eletroneuromiografia vai ser de dano axonal primário.
Então, já que eu entrei nesse ponto, né, a medicina, como a gente sabe, todo mundo que está assistindo aqui vê no seu dia a dia, no beira-leito, o grau de dificuldade que é a nossa profissão. Isso onera muita gente, mas também dá aquele tempero, aquele desafio do dia a dia, né? Então, o Guillain-Barré, ele tem uma série de variantes, né? Para quem odeia variantes, né? Guillain-Barré é uma das que tem vários tipos de variantes. Então, a gente tem a forma clássica do Guillain-Barré. O que é a forma clássica? Paresia e parestesia ascendente, comprometendo os 4 membros, comprometendo nervos cranianos com alterações autonômicas. Então, essa é a forma clássica da síndrome de Guillain-Barré. Existem, então, outras variantes que têm uma forma que é chamada forma paraparética. O paciente tem comprometimento só dos membros inferiores, ele não chega a ter comprometimento dos membros superiores. Existe uma variante de síndrome de Guillain-Barré chamada diplegia facial com parestesias. Tem paralisia da face, a face fica muito comprometida e o paciente tem sintomas sensitivos periféricos importantes, né, sem alteração da força dos membros, né, da região apendicular, membros superiores e membros inferiores. Existe uma forma bastante curiosa, que eu tive a oportunidade de acompanhar, que é a forma faringo-cérvico-braquial, que eu não sei se vocês já ouviram, algumas pessoas falam como se fosse o Guillain-Barré invertido. Eu não gosto desse termo, mas é como ela se apresenta. A forma faringo, né, faringe, cérvico-braquial, ela compromete, então, as musculaturas mais altas primeiros e permite a musculatura periférica estar mais fortalecida. Então, você vai ver um paciente com grande comprometimento facial, disfunção bulbar grave, dificuldade para deglutir, muito engasgo, o pescoço caído, a pessoa não consegue sustentar o pescoço, e uma fraqueza muito grande da musculatura proximal. A pessoa mexe a mão, mas não consegue levantar os ombros. Alguns desses pacientes depois evoluem para a forma clássica também. Mas essa característica invertida é bastante estranho. E uma coisa ainda para deixar a gente estar mais curioso, que eventualmente alguns desses pacientes com essa forma faringo-cérvico-braquial têm reflexos bastante preservados e algumas vezes os distais até um pouco exaltados. Essa é uma característica da doença também. Então vejam, é Guillain-Barré também, está dentro do diagnóstico sindrômico, mas com uma série de características diferentes. Essa paciente que eu acompanhei, ela ficou em estado grave durante alguns meses, depois ela teve recuperação completa com uma equipe de fisioterapia top que acompanhou, e ela recuperou bem e me mandou várias fotos dela super recuperada no futuro, voltou a ter uma vida normal, uma menina jovem. Então isso foi bastante gratificante. E existem formas da síndrome de Guillain-Barré também que cursam com muita alteração da sensibilidade de fibras de grosso calibre, ataxia sensitiva. Então, dentre elas, a gente tem a síndrome de Miller-Fisher. Miller-Fisher é a segunda forma mais comum. A forma mais comum é a clássica, a segunda é Miller-Fisher. Essas outras que eu falei, paraparética, faringo-cérvico-braquial, menos de 5% dos casos. Mas Miller-Fisher fica ali em torno de 20% a 25% dos casos. Qual é a tríade clássica? O paciente vai ter ataxia sensitiva com desequilíbrio, né? O paciente fica bastante incoordenado por perda da propriocepção. Vai ter paralisia da musculatura ocular extrínseca, então o paciente tem oftalmoplegia. Algumas vezes ele não vai dizer para você que tem diplopia, porque pode ter um certo alinhamento dos dois olhos, mas ele não consegue movimentar. Alguns deles têm diplopia, sim. Então, são pacientes que, eventualmente, você tem uma dificuldade de fazer o diagnóstico porque ele não tem alterações motoras importantes, a não ser da motricidade ocular. Então, esse paciente pode passar batido a gente considerar alguma outra enfermidade. E existe ainda a encefalite de Bickerstaff. Essa é bastante rara, eu só tive a oportunidade de ver uma vez, que é uma romboencefalite, né, uma encefalite de tronco, que cursa com alteração da motricidade ocular também, mas esse paciente vai ter alteração da consciência. Por quê? Porque ali no tronco está a formação reticular ascendente, que é responsável pela nossa capacidade de estar alerta, né? O nosso ciclo circadiano com sono e vigília está ali na formação reticular, ela vai dar o start do nosso cérebro. Então, o paciente com síndrome de Bickerstaff, encefalite de Bickerstaff, ele vai ter oftalmoparesia, ele pode ter um comprometimento da consciência muito grave, e pode ter também os reflexos ainda exaltados. Então, é uma variante bastante incomum, bastante rara, mas potencialmente grave e diagnóstico muito difícil.
Então, essas variantes todas, né, podem aparecer para a gente. Na forma clássica, fica bem mais fácil a gente fazer o diagnóstico exclusivamente clínico. Nessas formas incomuns, aí sim, o líquor e a eletroneuromiografia ajudam muito a reforçar o nosso diagnóstico. E com relação ao tratamento? Então, a gente pegou um paciente, a gente identificou os achados característicos, né? Muitos desses pacientes, esqueci de comentar, eles têm uma história prévia de infecção, né? Infecção digestiva com diarreia ou infecção respiratória. 2/3 dos pacientes vão ter esse quadro infeccioso prévio identificado. Pode ser que alguém levante a mão aqui, eu estou falando pra caramba, não estou conseguindo acompanhar direitinho, mas pode ser que alguém levante a mão e pergunte, e a vacina, Carlos? Vacina causa Guillain-Barré? Cara, existem sim casos de Guillain-Barré associado à vacinação. Eles são bastante incomuns, né? Eu fui até dar uma revisada, né? Os casos de Guillain-Barré com relação à vacina estão muito associados às vacinas de influenza usadas na década de 70, que eram cultivadas em porco. E naquela época houve uma incidência um pouco maior, mas ainda assim, mesmo naquela época, foi considerada que teria-se em torno de um caso para cada 1 milhão de vacinas aplicadas lá na década de 70. Hoje é bastante incomum. Então, qual é a recomendação para uma pessoa que teve Guillain-Barré com uma correlação temporal com a vacina? Eu tomei vacina e desenvolvi Guillain-Barré, né, em torno daquele intervalo que a gente considera factível, que é de 2 a 6 semanas da aplicação da vacina, uma correlação temporal direta. Você deve evitar de tomar aquela vacina. Mas uma pergunta bastante comum que fazem para mim, pô, Carlos, eu tive Guillain-Barré, então eu não posso tomar vacina nunca mais. Não é isso, não tem nada a ver, pode continuar tomando vacina normalmente, porque as doenças que são preveníveis com vacinação são extremamente letais. E a chance de uma pessoa ter um novo Guillain-Barré é extremamente baixa, exceto se o paciente usar a mesma vacina com as mesmas características. Porque a síndrome de Guillain-Barré ela está muito relacionada a mimetismo. Né? O que é o mimetismo? Existe uma partícula, né, do agente infeccioso que se parece muito com a bainha de mielina. Então eu me exponho àquela partícula é identificada pelo meu sistema imune, a partir dali gera anticorpos contra uma partícula semelhante minha, no caso a bainha de mielina. Então se uma vacina causou, aquela vacina não pode ser mais tomada, mas isso não tem nada a ver com as outras vacinas que nós vamos vir a tomar. Estão me fazendo uma pergunta aqui sobre a imunoglobulina. E onde não temos imunoglobulina? Né? Então vamos chegar lá. Dentro do meu cronograma que eu botei aqui, agora a gente vai para a parte do tratamento. Né? Como é que é feito o tratamento da síndrome de Guillain-Barré? O tratamento do Guillain-Barré, inicialmente, mais importante, a gente tem que estar atento, é o tratamento de suporte. Por que eu estou reforçando muito isso? Porque os estudos mostram que ao final de 1 ano, as pessoas tratadas com imunoglobulina ou plasmaférese estão muito parecidas. O que é inquestionável é que a imunoglobulina e a plasmaférese aceleram a recuperação, mas a recuperação final não é tão diferente de quem foi tratado para quem não foi tratado. Inclusive, em alguns locais, como no Reino Unido, nas formas mais leves de Guillain-Barré, eles recomendam que nem sejam tratados por uma questão de custo, porque a imunoglobulina é extremamente grave. Então a pergunta que fizeram para mim é, o que eu faço se eu não tenho imunoglobulina para fazer para o meu paciente? Né? Então, a imunoglobulina ela vem depois. O primeiro de tudo é o teu paciente bem cuidado. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com o paciente com Guillain-Barré? Primeiro de tudo é monitorizar, para eu saber se esse paciente tem disfunção autonômica importante ou não. Se ele tem taquicardia sinusal, se ele tem hipotensão postural, ele vai para um score de risco maior. Esse paciente tem que estar monitorizado em terapia intensiva. Eu tenho que fazer uma avaliação da capacidade de deglutição, porque se o paciente tiver com acometimento na musculatura faríngea muito importante, ele vai broncoaspirar e vai desenvolver complicações por conta disso. O paciente que tem que ter uma avaliação da fono. Se a fonoaudióloga contraindicar a dieta por via oral, tem que passar a sonda nasointeral. Uma outra questão importante, a avaliação da fisioterapia. O nosso fisioterapeuta é o nosso melhor amigo do plantão, galera. O fisioterapeuta tem que fazer a avaliação ventilométrica. Por quê? Porque a avaliação ventilométrica vai mostrar para a gente se esse paciente está em risco de insuficiência respiratória aguda ou não. O paciente com Guillain-Barré,
assim como o paciente miastênico, a gente já falou aqui algumas vezes nos nossos materiais publicados aqui no nosso Instagram e lives, o paciente com doença neuromuscular, né, nervo periférico músculo, ele não mostra aqueles sinais clássicos de fadiga e insuficiência respiratória. Ele simplesmente não tem capacidade de mobilizar volume ventilatório. Mas quando você olha para ele, ele está sereno. Mas às vezes ele já está no risco, na iminência da falência. Uma gasometria com retenção de CO2, ela já é uma manifestação tardia, né? O paciente já está numa condição muito ruim, eu tenho que me antecipar a isso. Então o fisioterapeuta, que é o nosso melhor amigo do plantão, vai fazer uma avaliação ventilométrica. Ele vai ver a capacidade vital do nosso paciente periodicamente, idealmente a cada 6 horas. Se essa capacidade vital tiver abaixo de 20 ml por quilo ou abaixo de 15, esse paciente não está conseguindo movimentar volume quase nenhum, apesar dele se apresentar bem. Esse paciente tem que ser intubado eletivamente. Porque a síndrome de Guillain-Barré, ela tem uma evolução razoavelmente previsível. Um dos pacientes que eu acompanhei foi até curioso, que eu conversei com a família, eu tenho o hábito, né, e recomendo a vocês sempre conversar muito com os familiares, gastem tempo conversando e explicando o que é enfermidade, principalmente se for uma enfermidade previsível como Guillain-Barré. Eu conversei com ela, a paciente estava no 5º dia, já grave, já com sinais de fraqueza importante. E eu falei com ela, essa doença ela se comporta desse jeito, ela tem uma piora importante no 5º dia, geralmente o pior momento da doença é em torno do 14º dia. Esse é o nadir mais frequente, o momento onde os sintomas estão mais graves. O paciente chega no momento onde os sintomas são piores ali aproximadamente no 14º dia, mas pode ser até o 30º dia, raramente o pior momento passa do 30º dia, e ele fica depois naquele momento de platô, sem melhora, durante umas 2 a 4 semanas, e a partir daí começa a melhora. Então é previsível, galera. O paciente começou sintoma de Guillain-Barré, ali aproximadamente para o 14º dia ele vai estar no pior momento dele. Então antes disso, se o paciente se manifestar grave, ele vai ser intubado. Então eu falei para ela, a gente está no 5º dia, provavelmente nos próximos dias ela vai acabar evoluindo com insuficiência respiratória, a gente vai precisar intubar. Ela vai começar a melhorar no final do mês. E aconteceu porque é a história natural da enfermidade, e a familiar ficou achando que eu era o maior guru do planeta, porque eu falei para ela o tempo que as coisas iam acontecer, mas é porque eu conhecia a enfermidade. Então, se você está ali, está vendo que o paciente está piorando rápido, você faz a avaliação ventilométrica. Se a avaliação ventilométrica mostrar para você que o paciente está mal ali no 7º dia, esse paciente vai evoluir para insuficiência respiratória antes dele começar a melhorar. Então, você vai intubar ele eletivamente. Então, a avaliação ventilométrica é fundamental. A gente tem uma equipe de fisioterapia que entenda e possa fazer isso para a gente, é importante. Tanto a capacidade vital quanto a pressão inspiratória e a pressão expiratória são preditores de falência ventilatória, com o paciente alerta direitinho na nossa frente. Deixa eu ver o que é mais importante. Então, a parte nutricional toda feita e os cuidados gerais do paciente de terapia intensiva, estando sempre atento à parte autonômica. Então, não abram mão dos cuidados gerais, porque é isso que salva a vida, é isso que vai salvar. Se vocês forem ver, a mortalidade do Guillain-Barré caiu muito ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente melhorou muito os cuidados de terapia intensiva. Não foi porque a gente disponibiliza mais imunoglobulina ou plasmaféres. Então, fiz todo esse cortejo para poder responder a pergunta. E onde não tem imunoglobulina? A gente tem basicamente 2 tratamentos para acelerar a melhora do Guillain-Barré. Imunoglobulina ou plasmaféres. Como é que a gente faz imunoglobulina? A dose total de imunoglobulina são 2 gramas por quilo. A gente vai fracionar em 5 dias. Então, a gente vai dar 0,4 gramas por quilo dia ao longo de 5 dias consecutivos. Quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora da infusão da imunoglobulina? Sempre, profilaxia para trombose. A imunoglobulina é um coloide, aumenta a viscosidade, aumenta o risco de trombose venosa. O outro cuidado que a gente tem que ter, o paciente tem que estar euvolêmico, porque a imunoglobulina, por ser um coloide, também está associada à disfunção renal, principalmente alguns tipos de imunoglobulina que são ricas em sacarose. Então, é ideal que o paciente esteja com volume circulante adequado. Outra questão importante é a gente fazer por um tempo prolongado. Eu não preciso fazer imunoglobulina em poucas horas. O paciente está internado mesmo, está ali na terapia intensiva, infunde em 8, 12 horas, porque você não vai fazer uma mudança muito grande na tonicidade, tá? Então, são os cuidados simples que a gente pode fazer ao longo de 5 dias. E a plasmaférese? A plasmaférese, ela é tão eficaz quanto a imunoglobulina. Mas a imunoglobulina é
a medicação de primeira escolha. Por quê? Porque ela é muito mais simples de ser administrada. A plasmaférese eu exijo que eu tenha uma linha central, eu exijo que eu tenha uma equipe com expertise de fazer a plasmaférese. Existe muita flutuação hemodinâmica durante a realização da plasmaférese, porque o plasma vai sendo tirado. A plasmaférese é imunossupressora, porque eu não vou tirar só os anticorpos negativos, aqueles anticorpos patogênicos, eu vou tirar também todos os anticorpos benéficos do paciente. Então o paciente vai ficar em maior risco de infecção bacteriana. Então, de uma maneira geral, a imunoglobulina é preferível em relação à plasmaférese por uma questão de melhor perfil de efeito colateral e segurança. Então, o local que eu não tenho imunoglobulina, eu vou fazer plasmaférese. Se eu não tiver nenhum dos dois, gente, porque não é incomum que isso aconteça, principalmente na pandemia, que o número de doações de sangue caiu muito. Porque como é que é a imunoglobulina? Imunoglobulina não é um remédio. Eu não crio imunoglobulina em laboratório. Imunoglobulina é retirado da doação de sangue. Da mesma forma que tira hemácia, que eu tiro plaqueta, eu vou tirar as imunoglobulinas. Durante a pandemia não teve quase doação de sangue, então os estoques de imunoglobulina praticamente acabaram. Então tem uma questão, né, de preço, de custo, e tem uma questão de disponibilidade. Não é um fármaco que você dá um estalo e você manda fazer mais. Então pode faltar. Se você não tiver nenhuma das duas, cara, faz o seu melhor tratamento de terapia intensiva. Cuida do paciente, não deixa ter úlcera de decúbito. Não adianta dar imunoglobulina e o paciente ficar cheio de ferida porque não houve mudança de decúbito. Ou você dá imunoglobulina e não fizer todos os bundles de prevenção de infecção relacionada à ventilação mecânica, o paciente morrer de pneumonia. Então, qual é o tratamento mais importante? O cuidado geral com o paciente. Qual é o melhor fármaco para acelerar a recuperação? Imunoglobulina endovenosa. Tá? Como é que é o prognóstico do Guillain-Barré? O prognóstico, galera, é muito bom. Então, é uma doença que dá muita satisfação da gente tratar. Ela tem essa evolução previsível, é um paciente grave com tudo aquilo que tem direito, então você vai estar ali na terapia intensiva, vai estar fazendo manejo hemodinâmico, vai estar atento a uma série de questões, complicações durante a internação de infecção hospitalar, enfim. Tudo isso vai acontecer e o paciente vai se recuperar, né? O paciente se recupera muito bem. Quais são os sintomas residuais mais frequentes? Os sintomas residuais mais frequentes são dor neuropática. Esse realmente é bastante desagradável. Muitos pacientes continuam com a neuropatia de fibra fina e vêm a se queixar bastante no ambulatório, porque o tratamento da dor neuropática, vocês sabem, é difícil. A recuperação realmente, muitas das vezes, não acontece. Alguns pacientes ficam com muita fadiga, se queixam de intolerância ao esforço, apesar de uma força preservada. E alguns poucos pacientes ficam com déficit motor. Quais são os pacientes que mais ficam com déficit motor? São aqueles que apresentam um comprometimento axonal muito grave. Então, paciente que tem muito dano axonal, que tem uma perda motora muito precoce, muito intensa, por exemplo, eu já vi um paciente totalmente paralisado, ele não mexia nada. E esse paciente tinha muito dano axonal. A chance de recuperação dele é pequena comparada aos outros pacientes. Então, esse sim pode ficar com déficit residual de longo prazo. Até que momento o nosso paciente com Guillain-Barré pode melhorar? Também é uma pergunta. Doutor, quanto tempo eu posso ainda colher os frutos da melhora, da reabilitação? Geralmente é 1 ano, né? É 1 ano onde há maior melhora, mas em até 3 anos esses pacientes sim podem melhorar. A gente deve estimular, falar, cara, você tem que reabilitar, você tem que fazer fisioterapia, porque a maior causa de não reabilitação é o abandono, porque as pessoas querem recuperação rápida. Claro, todo mundo deseja e é justo que as pessoas queiram melhorar rápido, mas infelizmente não é possível. Então o paciente tem que manter aquela fisioterapia de longo prazo. Existe uma forma de Guillain-Barré bastante grave, que é uma sigla, né, que é a neuropatia aguda motora axonal, né? Tem o AMAN. Então o AMAN é a neuropatia motora. O AMAN tem um prognóstico muito bom. Agora tem um tipo que é sensitivo motor axonal, ela é primariamente axonal, felizmente ela é bastante rara, que o prognóstico é muito ruim. Esse foi o único paciente que eu vi cadeirante depois de 3 anos de Guillain-Barré, que era um paciente com AMSAM.
Então, é uma polineuropatia extremamente grave, ela é primariamente axonal, né? Ela é mais frequente, se vocês forem ver na literatura, as neuropatias axonais são mais frequentes aqui na América Latina e na Ásia, né? Nos Estados Unidos e Europa, a forma do Guillain-Barré clássico é mais frequente. Esses são pacientes que podem ter um prognóstico funcional ruim. Mas, de uma maneira geral, é muito gratificante de tratar, é muito legal e dá bastante prazer acompanhar esses pacientes. Tem um comentário aqui que fizeram pra gente, elogiando o Instagram, pô, maneiro, obrigado. Pô, obrigado mesmo aí ao Danilo, cara, obrigado, irmão. Acompanha a gente aí que a gente vai sempre tentar fazer o nosso melhor. E aí, outra galera concordando, pô, obrigado, galera, fico muito feliz. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Vai mandando pergunta aí, galera, que esse é um tema, cara, inesgotável. A gente pode ficar um dia inteiro falando sobre Guillain-Barré aqui, que o assunto não acaba. Deixa eu ver aqui mais, alguém tem alguma pergunta? Acho que por enquanto não tem pergunta. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Ah, sim. Pô, foi mal, galera. Acabou que eu não falei para vocês sobre o diagnóstico diferencial, né? Isso para o clínico é bastante fundamental. Eu mandei a primeira perguntinha, né, que era com relação à localização, né? Eu mandei ali que é o primeiro de tudo na neurologia e é difícil, não é fácil. Eu brinco com os residentes que eu falo, neurologia é um código. Quando você entende esse código, parece que fica tudo fácil, é como você aprender a ler. Depois que você conecta uma letrinha com a outra, você olha a palavra, você nem pensa, você simplesmente sabe aquela palavra, né? Então isso acontece. No caso clínico, a primeira pergunta que eu fiz para vocês era onde está a lesão? Sistema nervoso periférico, medula, né? Sistema nervoso central ou na placa motora, né? Então quais são os ganhos diagnósticos diferenciais falando nesses sistemas? Eu quero falar primeiro da mielite transversa. O que é mielite transversa? É uma doença inflamatória, também de cunho imune, da medula espinhal. Geralmente para-infeccioso também, então por isso que é muito comum confundir com Guillain-Barré. A pessoa tem um quadro infeccioso e 3 a 6 semanas depois ela desenvolve um quadro de paralisia aguda. Cara, a primeira coisa que a gente pensa é Guillain-Barré. O que vai tirar a gente do pensamento de Guillain-Barré? Que o paciente vai ter nível sensitivo e vai ter grande alteração esfincteriana. Então é isso que vai guiar a gente para pensar na mielite transversa. A eletroneuromiografia vai ser normal. Nesse caso eu tenho que pedir um exame de imagem, né? Toda síndrome medular aguda eu tenho que ter exame de imagem, porque eu tenho que, primeira coisa, é descartar que isso seja compressivo. Se não for compressivo, eu tenho que ter uma ressonância para eu poder ver se tem alteração inflamatória na medula. Então o primeiro diagnóstico diferencial para a gente guardar no coração no paciente com paralisia aguda, que a gente está falando de Guillain-Barré hoje, é uma mielite transversa. O segundo diagnóstico diferencial, e esse, galera, é muito impressionante, felizmente é bastante incomum, que é o paciente com poliomielite aguda. Poliomielite aguda hoje é extremamente raro, né? Mas para vocês terem ideia, a poliomielite foi o grande motivador do surgimento da terapia intensiva da ventilação mecânica, porque as pessoas tinham paralisia respiratória aguda quando na era pré-vacina. A gente não pode deixar a poliomielite voltar, galera. A poliomielite destrói toda a ponta anterior da medula, destrói todo o nervo motor. Se eu destruo o nervo motor, eu vou ter paralisia aguda. Como hoje a poliomielite é bastante incomum, existem algumas condições que podem causar o que chama de síndrome de poliomielite-like. Uma delas que pode causar é a infecção pelo vírus oeste do Nilo, que a princípio é bastante incomum, não sei nem se tem diagnóstico de oeste do Nilo no Brasil, eu acredito que sim, que já tem um caso. A gente no Brasil faz pouco diagnóstico de infecções virais agudas, né? Mas o vírus oeste do Nilo pode causar uma paralisia aguda por destruição da ponta anterior da medula. E eu vi um caso desse, na época eu trabalhava no hospital privado no Rio, um paciente que ficou totalmente paralisado. Mas totalmente, não mexia nenhum músculo. E a gente não conseguia descobrir porque o paciente não mexia nenhum músculo, ele era totalmente a reflexo, né? E a gente recebeu a visita de um colega muito fera na época, eu tinha pouco tempo de estrada, do FRJ, e ele falou, cara, isso é uma síndrome de poliomielite. Ele fez a ressonância e viu que tinha captação mínima de contraste, alteração mínima de sinal na ponta anterior da medula. E esse paciente provavelmente tinha infecção por vírus do oeste do Nilo, a gente não conseguiu provar, né? Mas foi um quadro de paralisia aguda, então doença da ponta anterior é uma causa. Outra causa de paralisia, que não costuma ser tão agudo assim, mas entra no nosso diagnóstico diferencial, é o paciente que tem
uma doença da placa motora. Doença da placa motora, a gente tem que pensar em miastenia graves. Qual é a grande dica do paciente em miastenia graves? A fraqueza é mais proximal, né? Bem mais proximal do que distal. O Guillain-Barré geralmente é mais distal do que proximal. Na miastenia graves eu não tenho nenhuma alteração da sensibilidade, eu tenho um grande comprometimento da musculatura, né, bulbar, facial e muita diplopia, muita alteração da motricidade. Eu vou ter fraqueza para abrir o olho e para fechar o olho. Então, isso é uma grande dica para a gente pensar no paciente que tenha miastenia graves. E muito raramente a gente pode ter miosites agudas graves, miosites tóxicas, né? Um paciente que tenha se exposto a alguma substância tóxica, como organofosforado, é muito tóxico para o músculo, então o paciente pode ter paralisia aguda. Ou o paciente que tem uma miosite inflamatória, por exemplo, a miosite necrosante aguda. Algumas das vezes pode estar associada a estatina ou não, esse paciente também pode se apresentar de forma grave. Mas uma também, que foi um quadro clínico que eu vi, que a gente pode reservar para a discussão do futuro, foi o paciente com botulismo. Eu já atendi um botulismo, foi o único caso que eu vi até hoje, e foi impressionante, pessoal. O paciente era um jovem, né, advogado, e ele comprou milho verde e coisas no varejo, num estabelecimento aberto. Foi lá, comprou, me dá tantas gramas de milho verde, tantas gramas disso, fez um empadão em casa, um empadão maligno, um empadão assassino. O cara comeu o empadão e depois começou a ter disfagia. Começou a ter disfagia, engasgo, começou a ter fraqueza cervical, o pescoço começou a ficar fraco, procurou o hospital. Ele acabou sendo internado na nossa unidade com suspeita de Guillain-Barré. E quando eu fui ver, o paciente tinha alteração pupilar, ele tinha uma pupila que não reagia muito. Aquilo era estranho. Além disso, a cavidade oral, ele tinha uma disfagia importante, mas não tinha uma gota de saliva, não tinha nada, zero de saliva, era língua igual de papagaio. Por que esse paciente tinha zero de saliva? Porque a toxina botulínica bloqueia, né, a via parasimpática. Então, por isso que as pessoas injetam toxina botulínica na axila para diminuir a sudação. Pessoas que têm sudação excessiva, né, acabam fazendo aplicação de toxina botulínica, o mesmo vale para a cavidade oral. Então, o paciente não tinha nenhuma gota de saliva. Tinha reflexos reduzidos globalmente, uma fraqueza mais a musculatura bulbar e proximal da cintura escapular. Então, o botulismo é um grande diagnóstico diferencial, principalmente com a forma faringo-cérvico-braquial do Guillain-Barré. E o Danilo pediu aqui para eu falar sobre os critérios diagnósticos. Então, os critérios diagnósticos do Guillain-Barré, eles são critérios exclusivamente clínicos. O que eu vou ter? Eu vou ter uma história compatível de paraparesia aguda, né? Paraparesia aguda simétrica. Então, fraqueza simétrica dos membros inferiores de forma ascendente é o critério clínico mais característico da forma clássica. E, além disso, eu vou ter abolição dos reflexos ou uma redução marcante de todos os reflexos. E é assim que a gente faz diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Não tem grandes mistérios. A gente só não vai conseguir fazer o diagnóstico se a gente não tiver o martelinho na mochila, galera. Quem não tem o martelinho agora, pode entrar na internet, compra o martelinho, deixa ele guardadinho ali, que eu tenho certeza que o martelinho vai salvar vocês no plantão. Tá? Não quero ninguém testando reflexo com estetoscópio. O Badinho fez uma grande pergunta aqui, grande amigo Rodrigo Badinho da nossa equipe. Fazer ambos os tratamentos, imunoglobulina junto com plasmaférese, isso pode trazer algum benefício? Infelizmente, não traz nenhum benefício, né? Eu cheguei até a apresentar no congresso uma vez critérios para você fazer um segundo pulso de imunoglobulina. Mas, infelizmente, os estudos têm saído, tem estudo rolando ainda, mas em 2021 saiu um estudo, que eu não vou me lembrar o nome agora, mostrando que infelizmente, a associação, né, de um tratamento com o outro não mostra benefício. Então, se eu fizer imunoglobulina e plasmaférese, não tem benefício. Inclusive, é algo contraintuitivo, porque se eu dou imunoglobulina, eu faço plasmaférese, a plasmaférese vai lavar a imunoglobulina que eu injetei. Você pode falar, então vamos fazer o contrário, Carlos. Faz primeiro a plasmaférese, tira um anticorpo patogênico, depois eu faço imunoglobulina. Beleza, tentaram, mas infelizmente não foi positivo o estudo. E tem estudos sobre uma segunda dose de imunoglobulina. É o paciente que você fez a imunoglobulina inicialmente e ele não teve uma resposta adequada ou teve uma resposta adequada e voltou a ter uma piora. Será que ele merece o segundo pulso de imunoglobulina? Isso é questionável. A princípio, a gente não tem embasamento para fazê-lo. O que eu estudei bastante na época você pode usar um critério que é o seguinte: você fez imunoglobulina. Se você faz imunoglobulina e você dosa no soro,
você vai ver que tem um aumento da globulina sérica. Se você faz imunoglobulina e 2 semanas depois você dose, a sua imunoglobulina sérica já caiu do normal, isso quer dizer que houve um grande clearance de imunoglobulina, anticorpo contra anticorpo. Isso quer dizer indiretamente que havia muito anticorpo patogênico circulante. Então, talvez esse paciente que teve um clearance rápido de imunoglobulina e continua muito comprometido, talvez ele merecesse uma segunda dose. Mas, infelizmente, a gente não tem embasamento científico para fazer isso, não há respaldo na literatura para a gente fazê-lo. Então, até o momento, a gente identificou a enfermidade, a gente vai fazer ou plasmaféresis ou imunoglobulina, e a princípio a gente não vai repetir esse ciclo, mesmo que o paciente tenha uma apresentação mais grave da enfermidade. Deixa eu ver o que mais, tem mais alguma perguntinha da galera. Isso aqui, um outro seguidor nosso aqui, o Dário, está falando para a gente que ele teve diagnóstico de Guillain-Barré há 2 anos e agora ele tem um diagnóstico de PDIC, né, ou CIDP, que é a polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica. O que isso diz para a gente? Ambas são doenças desmielinizantes. Desculpa, pera. Só que a síndrome de Guillain-Barré, como eu falei, ela tem uma evolução monofásica previsível. Eu vou ter a doença, eu vou piorar bastante até o 14º dia, no máximo 4 semanas. A partir daí eu vou ficar num platô que vai durar 2 a 4 semanas e a partir daí eu vou melhorar. Eu nunca vou piorar de Guillain-Barré após 8 semanas. Então 8 semanas é o critério. Se eu piorei após 8 semanas, ou se eu voltei a piorar após 8 semanas, ou seja, se eu fui piorando por mais do que 8 semanas, ou se eu melhorei e voltei a piorar após 8 semanas, isso não é Guillain-Barré. Isso é outra enfermidade, a gente tem que abrir o leque de diagnóstico diferencial. Um dos diagnósticos diferenciais é a polineuropatia desmielinizante crônica, que é o PDIC. Inclusive foi o assunto da minha tese de mestrado. É uma doença extremamente rara, né? A polineuropatia desmielinizante crônica é bem mais rara que o Guillain-Barré, mas é uma doença de prevalência muito maior. Por quê? Porque a mortalidade da polineuropatia desmielinizante crônica é baixíssima, né? A pessoa tem os sinais da doença, mas não é uma doença fatal, mas sim compromete a qualidade de vida, compromete a funcionalidade. Então, se a gente tem uma piora mais do que 2 meses, a gente está diante de outra enfermidade, isso não é Guillain-Barré, isso é polineuropatia desmielinizante crônica, tá? Que é o diagnóstico possível do nosso amigo seguidor aqui. É uma doença que tem tratamento, né? O tratamento tem avançado. Né? Se me perguntarem o que tem de novidade, Carlos, imunoglobulina e plasmaféresis todo mundo já sabe. O que a gente tem de novidade? A gente tem de novidade o eculizumab, que é um anticorpo monoclonal contra o complemento, se eu não me engano, na fração C5 do complemento, que foi feito no estudo japonês nas formas axonais em associação à imunoglobulina. Como é que foi o estudo fase 2? Eles pegaram o paciente, fizeram o diagnóstico de Guillain-Barré, fizeram imunoglobulina, num braço eles fizeram imunoglobulina mais o eculizumab, no outro braço não fizeram eculizumab. E mais pacientes no grupo eculizumab adquiriram a capacidade de deambular e correr com 6 semanas, se não me falha a memória. Então, uma droga promissora está sendo estudada, pode ser que entre no nosso rol de tratamento no futuro breve, em associação à imunoglobulina ou até mesmo em alternativa à imunoglobulina. E existe um tipo de imunoglobulina que está sendo feito em laboratório, né? O que eles pegam? Eles pegam a imunoglobulina, a fração IgG, e até anotei o termo aqui, gente, que é difícil de falar, eles hipercializaram a imunoglobulina. Eles botam mais fragmentos glicídicos, se não me falha a memória, nessa imunoglobulina. Essa imunoglobulina, então, ela ganha potência. Eles advogam que ela teria até uma potência 10 vezes maior de capacidade anti-inflamatória. Então, esse tipo de modificação da imunoglobulina natural, transformando ela mais potente, é uma alternativa que talvez nós venhamos a ter no futuro bem próximo. E o tétano? Me perguntaram aqui, doutora Amanda Bicudo, e o tétano? O tétano é uma manifestação diferente, né? O tétano você vai ter uma estimulação permanente da placa motora. Então, esse paciente ele vai ter tetania, ele vai ter incapacidade de movimentar, claro, mas não vai ser por flacidez, né? No Guillain-Barré é uma tetraparesia flácida arrefléxica.
Na tetania, eu vou ter o contrário, eu vou ter uma contração mantida. O paciente é incapaz de liberar a actina da miosina. Então, a contração acontece e ela não é capaz de ser liberada por conta do cálcio que fica sempre ligado ali. Ele tem incapacidade de se desligar. Então, isso que acontece no tétano, que é uma doença terrível, né? Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma perguntinha pra gente aqui? Opa. Me perguntaram aqui então, Fábio, se existe superioridade da imunoglobulina endovenosa para a subcutânea. Então, os pacientes que têm Guillain-Barré, confesso que eu não vi nenhum estudo de imunoglobulina subcutânea para o paciente com Guillain-Barré. Eu posso te falar para polineuropatia desmielinizante crônica. Para polineuropatia desmielinizante crônica, os estudos já mostram que elas são equivalentes. Por que eu vou escolher uma ou outra? Uma das razões é questões de acesso venoso, né? O paciente que vai fazer imunoglobulina venosa precisa ter uma veia capaz de receber o fármaco. Pessoas com veia muito ruim podem trocar para a via subcutânea. A via subcutânea, ela precisa de 5 pontos de acesso, é um pouco desconfortável, mas ainda assim é melhor do que a via venosa, e ela pode ser feita em casa, então a subcutânea tem algumas vantagens, né? No Guillain-Barré, eu confesso que eu nunca vi fazer subcutâneo, eu imagino que talvez não seja muito apropriado, estou chutando, tá? Estou falando da minha cabeça, porque o paciente geralmente está grave, está instável, está em terapia intensiva, às vezes tem alterações hemodinâmicas por conta da desautonomia. Se a hemodinâmica não estiver muito bem, a perfusão subcutânea pode diminuir a absorção. Estou levantando hipóteses, né? Eu nunca vi fazer imunoglobulina subcutânea do paciente com Guillain-Barré. Esses pacientes vão estar com a linha venosa, né? Então acho muito mais provável que a gente faça venoso mesmo. E o esquema vacinal dos pacientes que estão usando imunoglobulina, cara, não sei te dizer com certeza. O que eu posso te dizer com clareza é que diminui a eficácia das vacinas do paciente que está em uso crônico de imunoglobulina. Então, numa condição da doença crônica que você vai usar, o ideal é você vacinar antecipadamente. O paciente que já está em uso, você pode até fazer a vacina, mas você tem que estar ciente que é possível que a eficácia caia. E tem mais uma questão. Se tem imunoglobulina circulante, um erro comum em pessoas que usam cronicamente imunoglobulina é você ir lá e dosar sorologia. Para dar sorologia positiva para tudo, porque ele recebeu um pool de imunoglobulina de centenas, milhares de pessoas. Então, pode dar positivo para herpes, positivo para CMV, para EBV, infecções que a pessoa nunca teve. Então, se você vai fazer sorologia de um paciente que está com suspeito de Guillain-Barré, a gente deve fazer sim sorologia para HIV, vírus B, VDRL, a gente tem que fazer antes a imunoglobulina. Depois que entrou a imunoglobulina, esses testes de ELISA vão dar positivos por conta de imunoglobulina recebida dos doadores que geraram aquele frasco que chegou para ele lá. Bom, pessoal, acho que não tem mais nenhuma dúvida da galera. É isso que eu queria passar para vocês. Esse é um assunto que me interessa bastante. Então segue a gente no nosso canal. Se tiver alguma coisa que interessa a vocês, pode mandar para a gente. Manda dúvida no direct ou manda dúvida lá nas nossas publicações mesmo. Que a gente vai sempre se esforçar para atender todo mundo, responder todas as dúvidas que tiverem. Toda quarta-feira a gente está aí, né, nas nossas lives e estamos trabalhando firme e forte para a gente ter um material nosso, um curso nosso também disponível para vocês. E é um trabalho muito prazeroso. Então eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, manda para a gente aí que eu vou ter um prazer em responder. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês aí, boa semana e feliz ano novo, né? Acabou que eu não falei com ninguém, estamos aí na nossa primeira semana, ano novo começando e vamos aí firme e forte. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês.